Existe um Brasil que o mercado imobiliário não quer que você conheça. Um Brasil onde você compra uma casa de verdade, pelo preço de uma geladeira nova. Onde escritura na mão, chave na fechadura, vizinho acenando pela janela. 30 cidades. Dados reais. Algumas vão te surpreender, outras vão te assustar, e pelo menos uma vai fazer você abrir o Zap Móveis às 3 da manhã, questionando todas as suas escolhas de vida. Você foi avisado. Número 30. Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas é a cidade com o metro quadrado mais barato entre as 56 cidades monitoradas pelo FIPEZAP, com média de R$ 4.353 por metro quadrado. Não é número inventado, é dado. Com quase 350 mil habitantes, fica no extremo sul do Brasil. Tem inverno de verdade, charme de cidade universitária e um mercado imobiliário que não recebeu o memorando de que imóvel no Brasil é para ser caro. Apartamento de 50 metros quadrados por menos de R$ 220 mil. Menos que um Onix Zero. Tem Universidade Federal, museus, Porto Histórico e custo de vida visivelmente menor que Porto Alegre. Aluguel de 2 quartos em torno de R$ 800 por mês. O lado B? Inverno gaúcho que não perdoa, transporte com lacunas e cicatrizes de desinvestimento em algumas áreas. Mas se você trabalha remoto e está cansado de pagar aluguel de apartamento minúsculo em capital congestionada, Pelotas tem uma proposta honesta. Com doce de coco e tudo. Número 29. São Vicente, São Paulo. Espera. São Paulo? Sim. São Vicente fica na Baixada Santista, colada em Santos, já com um metro quadrado médio em torno de R$ 4.200 pelo FIPEZAP, a mais barata do estado. 360 mil habitantes, infraestrutura litorânea consolidada, acesso à rodovia Anchieta, Santos do lado com porto e emprego, e você compra apartamento de 50 metros quadrados por menos de R$ 210 mil. Para quem trabalha no ABCD, com esquema híbrido, essa equação bate na mesa e não aceita recusa. Tem lado sombrio, criminalidade em algumas regiões e especulação de Santos já esbarrando nas fronteiras. Mas por enquanto a janela está aberta e dá para ver o Mar da Janela. Número 28. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Na Grande Porto Alegre, com 400 mil habitantes e metro quadrado médio de R$ 4.356. Você mora na região metropolitana da capital gaúcha, pagando preço de interior profundo. Polo industrial, universidades, chimarrão com torte alemão. O transporte conecta São Leopoldo a Porto Alegre com frequência razoável. O inverno é rigoroso e as enchentes de 2024 deixaram cicatrizes que ainda se recuperam. Mas como ponto de entrada no mercado gaúcho com orçamento apertado, entrega muito mais do que o preço sugere. Número 27. Ribeirão Preto, São Paulo. A Califórnia brasileira. Quase 700 mil habitantes, polo agroindustrial, universidades de ponta, gastronomia sofisticada e metro quadrado médio em torno de R$ 4.500, o mais barato do estado para compra. Apartamento de 2 quartos bem localizado por menos de R$ 250 mil. Pois quem mora em São Paulo capital e vê esse número, fica com a expressão de quem descobriu que o vizinho paga metade do aluguel pelo mesmo tamanho. O custo de vida é mais alto que as cidades nordestinas desta lista, mas em relação entre qualidade de vida e preço do imóvel, Ribeirão Preto está numa categoria própria. Número 26. Londrina, Paraná. Segunda maior cidade do Paraná. Mais de 580 mil habitantes, polo universitário, mercado de trabalho diversificado, clima temperado, metro quadrado médio em torno de R$ 4.600. Para uma cidade desse tamanho, isso é anomalia de mercado. Tem Parque Arthur Thomas, Lago Igapó, transporte que funciona e cena cultural que vai de teatro
a Festival de Jazz. Não é interior esquecido. É interior que esqueceu de cobrar o preço que deveria cobrar. O aluguel de 2 quartos em torno de R$ 900. Para quem trabalha remoto e quer qualidade de vida com orçamento saudável, Londrina aparece com sorrisão discreto e uma oferta de churrasco. Número 25. Contagem, Minas Gerais, dentro da Grande Belo Horizonte. Mais de 650 mil habitantes, polo industrial, metro quadrado médio de R$ 4.690 pelo FAIPZAP. Você mora a 20 minutos de BH por transporte coletivo, pagando menos que metade do metro quadrado da capital. Hospital, shopping, universidade e acesso total à infraestrutura de BH sem pagar os preços de BH. O lado complicado: criminalidade elevada em algumas áreas e poluição industrial em certas zonas que exige pesquisa de bairro antes de qualquer decisão. Mas para quem trabalha em BH e quer comprar imóvel sem endividar a família por 30 anos, Contagem faz o cálculo fechar de um jeito que parece quase suspeito. Número 24. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo tem mais de 240 mil habitantes. É cidade histórica da colonização alemã do Sul, polo calçadista nacional em transformação, e o metro quadrado médio fica em torno de R$ 4.690, segundo o FAIPZAP. A cidade tem universidades, comércio forte, culinária que mistura o gaúcho com o germânico de maneira gloriosa e uma economia que se reinventa depois do declínio da indústria calçadista tradicional. O inverno segue rigoroso e as enchentes de 2024 impactaram a cidade de forma significativa, com processos de reconstrução ainda em andamento. Mas o preço do imóvel não subiu proporcionalmente ao caos, o que cria uma oportunidade peculiar para quem quer entrar no mercado gaúcho. Número 23. São José dos Pinhais, Paraná. São José dos Pinhais fica na Grande Curitiba, tem o Aeroporto Internacional Afonso Pena no seu território, mais de 320 mil habitantes, mercado industrial com montadoras e grandes empresas instaladas, e metro quadrado médio em torno de R$ 4.627, segundo o FIPZAP. Para quem quer morar na região de Curitiba pagando bem menos que os preços da capital paranaense, São José dos Pinhais tem aeroporto, tem emprego industrial, tem infraestrutura consolidada e tem imóvel com preço que ainda não entrou em modo de especulação plena. A cidade cresce. E quando uma cidade cresce com essa base, o preço tende a corrigir para cima. A janela pode estar se fechando. Número 22. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria tem mais de 290 mil habitantes. É conhecida como a capital ferroviária do Rio Grande do Sul. Tem uma das maiores universidades federais do estado, a UFSM, e foi a única das 56 cidades monitoradas pelo FAIPZAP que registrou queda no preço dos imóveis em 2024, de 1,5%, enquanto todo o restante do Brasil subia. O metro quadrado médio fica em torno de R$ 4.816. Isso significa que o mercado está cedendo numa cidade universitária com infraestrutura completa. Para quem compra agora, isso é uma informação. Para quem vende agora, é uma dor. Santa Maria tem gastronomia, tem vida cultural rica, tem parques, pois tem acesso rodoviário razoável, mas o frio do inverno gaúcho aqui é literal e figurativo. Número 21. São José do Rio Preto, São Paulo. São José do Rio Preto tem quase 500 mil habitantes, é polo de serviços e saúde do interior paulista, conhecida como Rio Preto, e tem metro quadrado médio em torno de R$ 4.843, segundo o FIPZAP, sendo uma das mais baratas do estado de São Paulo. Rio Preto tem um dos melhores mercados de saúde privada do interior de São Paulo, universidades, shoppings, aeroporto, mercado de trabalho diversificado e verão quente,
que faz você repensar sua relação com o sol. O custo de vida, embora acima das cidades nordestinas desta lista, é substancialmente menor que São Paulo capital, e para quem quer qualidade de vida no interior paulista, sem pagar os preços das cidades mais especuladas da região, Rio Preto entrega. Número 20. Uberaba, Minas Gerais. Uberaba fica no Triângulo Mineiro. Tem mais de 337 mil habitantes. É conhecida como a capital do zebu e polo agropecuário nacional. Tem Universidade Federal, mercado de trabalho razoavelmente estável ligado ao agronegócio e serviços, e custo de vida consistentemente menor que a média das grandes capitais. O metro quadrado médio fica em torno de R$ 4.800 em estimativas consolidadas do mercado. Uberaba é aquela cidade que aparece sempre nas listas de cidades baratas, mas que pouca gente do Sudeste conhece de verdade. Tem clima quente, tem feijoada boa, já tem aquela tranquilidade de cidade grande, mas sem o congestionamento de cidade grande. Para quem vem de São Paulo, Uberaba parece uma terapia de descompressão que vem com escritura incluída. Número 19. Mossoró, Rio Grande do Norte. Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Tem quase 250 mil habitantes. É polo de exploração de petróleo onshore. Tem sal como uma das maiores produções do Brasil, Universidade Federal e um custo de vida que aparece sistematicamente entre os mais baixos do Nordeste. O metro quadrado médio para imóveis em Mossoró fica numa faixa acessível comparada às capitais nordestinas, com estimativas que colocam casas populares abaixo de R$ 150 mil em bairros convencionais. A cidade tem aquela identidade cultural nordestina forte, festa de São João que é lenda, e uma resistência histórica, que qualquer brasileiro educado conhece, pelo menos em traços. O município que não se rendeu a Lampião em 1927 e até hoje usa esse fato como cartão de visita. O calor é permanente, a seca é estrutural e o mercado de trabalho é razoável, mas concentrado em setores específicos. Mas o preço do imóvel e o custo de vida fazem Mossoró aparecer nessa lista com credenciais sólidas. Número 18. Sobral, Ceará. Sobral tem 150 mil habitantes. Fica entre Fortaleza e Teresina. É a quarta maior economia do Ceará. Polo educacional com universidades públicas concentradas na cidade. E tem custo de vida e preço de imóvel que colocam ela entre as mais baratas do Brasil de forma consistente, segundo levantamentos do setor imobiliário. Sobral é o tipo de cidade que surpreende quem chega esperando interior esquecido e encontra hospitais de referência, campus universitário movimentado e uma vida cultural mais ativa do que o tamanho da cidade sugere. A economia local foi transformada nas últimas décadas por políticas de industrialização e investimento educacional. O mercado de trabalho ainda depende muito do setor público e da indústria instalada, o que cria fragilidade quando esses setores desaceleram. Mas para quem trabalha remoto e quer morar no Nordeste com infraestrutura de verdade e preço de imóvel que não vai destruir o orçamento, Sobral é uma das respostas mais honestas dessa lista. Número 17. Teresina, Piauí. Teresina é capital de estado, tem quase 900 mil habitantes. E mesmo sendo uma capital, o metro quadrado médio fica em torno de R$ 5.789, o que a coloca entre as capitais brasileiras mais baratas para comprar imóvel, segundo o FIPESAP. Isso é um dado que merece pausa. Capital de estado, com mais de 800 mil habitantes, infraestrutura de capital. E você compra apartamento de 50 metros quadrados por menos de R$ 300 mil. Em comparação, o mesmo apartamento em Florianópolis sai acima de 580 mil. Teresina tem mercado de trabalho concentrado no setor público. É conhecida como uma das cidades mais quentes do Brasil
com médias que frequentemente passam dos 37 graus. Tem problemas sérios de infraestrutura urbana em áreas periféricas e uma desigualdade social expressiva. Mas tem hospitais de referência regional, universidades, comércio estruturado e um custo de alimentação que surpreende qualquer pessoa vinda do Sudeste. Viver em Teresina exige adaptação climática radical. Em troca, seu dinheiro vai muito mais longe do que em qualquer capital das regiões Sul ou Sudeste. Número 16. Aracaju, Sergipe. Aracaju é capital de Sergipe, tem mais de 660 mil habitantes, praias urbanas, calçadão histórico, gastronomia de frutos do mar, que é ofensa ao bom gosto fingir que não é incrível, e está entre as capitais brasileiras com menor custo para a compra de imóveis, segundo dados consolidados do Fipesap. O metro quadrado médio nas áreas convencionais de Aracaju fica em faixas entre R$ 5.000 e R$ 6.000, abaixo da maioria das capitais do país. A cidade é compacta, fácil de atravessar, tem clima quente o ano inteiro, hora e mercado de trabalho razoável ligado ao setor público e ao petróleo da Petrobras na região, e um custo de vida que se encaixa bem para famílias com renda estável. A criminalidade em algumas áreas é preocupante e merece pesquisa antes da escolha do bairro. Mas, como proposta de capital brasileira, com preço de imóvel ainda acessível e qualidade de vida litorânea, Aracaju tem argumentos. Número 15. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande tem mais de 900 mil habitantes. É capital do Mato Grosso do Sul, polo de agronegócio, tem infraestrutura de capital desenvolvida, uma das melhores redes de serviços de saúde pública do Centro-Oeste e preço de imóvel que, mesmo com valorização recente, ainda se mantém abaixo de outras capitais de porte equivalente. O metro quadrado médio em Campo Grande fica em torno de R$ 6.000 em estimativas recentes, o que ainda coloca a cidade em posição competitiva. Campo Grande tem trânsito humano, tem gastronomia que mistura pantaneiro com japonês de maneira magistral, tem parques urbanos de qualidade e um ritmo de vida que parece pertencer a outra era em comparação com São Paulo. O calor no verão é intenso e a seca no período seco resseca tudo, incluindo sua disposição. Mas a relação entre infraestrutura de capital e preço de imóvel ainda é uma das melhores do Brasil. Número 14. Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá é capital do Mato Grosso. Tem mais de 600 mil habitantes. É um dos portões de entrada do Pantanal. Tem economia ligada ao agronegócio e serviços. E preço de imóvel abaixo de outras capitais de porte similar e o com metro quadrado médio, em estimativas de mercado em torno de R$ 5.500 a R$ 6.000. O calor em Cuiabá não é brincadeira. A cidade compete com Teresina pelo título de capital mais quente do Brasil e frequentemente ganha. Em agosto, a umidade relativa do ar cai para níveis que fazem médicos se preocuparem. Mas a cidade tem aquela energia de fronteira do Centro-Oeste, aquela gana de cidade que sabe que está no meio de algo enorme. E os preços ainda permitem que pessoas comuns comprem imóveis com financiamentos viáveis. Se você tolera calor extremo e quer entrar no mercado imobiliário de uma capital sem comprometer a saúde financeira da família, Cuiabá é uma resposta. Número 13. João Pessoa, Paraíba. João Pessoa é capital da Paraíba, tem mais de 800 mil habitantes. Era praias consideradas entre as mais bonitas do Nordeste e é consistentemente citada entre as capitais com menor custo de vida do Brasil. O metro quadrado médio em João Pessoa fica em faixas de R$ 5.500 a R$ 6.000 em áreas convencionais, segundo dados de mercado, abaixo de capitais como Recife e Fortaleza. A cidade tem universidades federais, comércio desenvolvido, gastronomia nordestina de qualidade e aquela brisa do Atlântico, que chega sem pedir licença. O mercado de trabalho é dominado pelo setor público e pelo turismo.
o que limita opções para setores privados específicos. A criminalidade em algumas áreas da cidade é uma realidade que exige pesquisa. Mas a combinação de praia, capital, custo de vida baixo e preço de imóvel acessível faz João Pessoa aparecer nessa lista com argumentos que são difíceis de ignorar. Número 12. Natal, Rio Grande do Norte. Natal é capital do Rio Grande do Norte. Tem mais de 900 mil habitantes. É conhecida pelas dunas, pelo sol e pelo mar de um azul que parece editado. O metro quadrado médio em áreas convencionais de Natal fica em torno de R$ 6.000, abaixo de capitais como Fortaleza e Maceió, segundo dados do mercado imobiliário. Natal tem aeroporto internacional, universidades federais, polo de turismo consolidado e uma infraestrutura de capital que, embora com deficiências em transporte público, funciona. O mercado de trabalho é razoável, mas dependente do setor público e do turismo, o que cria sazonalidade econômica. A criminalidade em algumas regiões da cidade é motivo de atenção real, mas o custo de vida é genuinamente baixo. O aluguel em bairros fora do litoral valorizado é acessível. E a qualidade da experiência cotidiana numa cidade litorânea, com esse preço de imóvel, é difícil de replicar em qualquer outro lugar do Brasil. Número 11. Imperatriz, Maranhão. Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão. Tem cerca de 260 mil habitantes, está entre os principais polos energéticos do Nordeste, e o custo de vida aqui é sistematicamente apontado como um dos mais baixos do país. A cidade fica estrategicamente posicionada no sul do Maranhão, perto de Tocantins e Pará, o que a torna um ponto logístico relevante para o agronegócio e o comércio regional. Você consegue imóveis em bairros convencionais de Imperatriz por valores que em São Paulo não pagam nem o sinal do financiamento. Aluguel médio em bairros populares fica em torno de R$ 700 a R$ 900 por mês. A cidade tem Universidade Federal, hospital de referência regional, comércio ativo e aquela energia de cidade que sabe que está crescendo e não faz questão de esconder. A taxa de criminalidade em algumas áreas é preocupante e merece atenção na hora de escolher o bairro. O calor do verão maranhense é brutal e a infraestrutura urbana tem lacunas sérias em regiões periféricas. Mas para quem trabalha remoto e quer o custo de vida mais baixo possível numa cidade com estrutura real de comércio e serviços, Imperatriz entrega essa proposta sem cerimônia. Se você está chegando até aqui e ainda paga aluguel que devora metade do seu salário, se inscreve. Esse canal é para você. Número 10. São Luís, Maranhão. São Luís é capital do Maranhão. Tem mais de 1 milhão de habitantes. Oribuci é Patrimônio da Humanidade pela Unesco, graças ao seu centro histórico de azulejos portugueses, que parece ter escapado de um sonho colonial. E mesmo sendo capital com patrimônio histórico internacional, o preço dos imóveis ainda se mantém em faixas que outras capitais nordestinas já superaram há anos. O metro quadrado médio em São Luís fica em estimativas de mercado entre R$ 5.000 e R$ 6.000 em bairros convencionais, abaixo de capitais como Maceió e Salvador. São Luís tem Universidade Federal, mercado de trabalho ligado ao Porto do Itaqui, um dos maiores portos de exportação do Brasil, e ao polo de alumínio e mineração que move a economia maranhense. A cidade tem praias urbanas com qualidade, aquela mistura única de reggae maranhense com tambor de crioula, que não existe em nenhum outro lugar do planeta, e uma arquitetura colonial que sobreviveu ao tempo com dignidade. O lado difícil existe: infraestrutura urbana com deficiências sérias em transporte público, índices de criminalidade que exigem pesquisa de bairro antes de qualquer decisão, e uma desigualdade social que é visível em qualquer caminhada pelo centro histórico. Mas como capital brasileira com preço de imóvel ainda competitivo
e identidade cultural única no mundo, São Luís guarda algo que poucas cidades dessa lista conseguem oferecer. Número 9. Juazeiro do Norte, Ceará. Juazeiro do Norte tem mais de 270 mil habitantes, é o maior polo de romaria religiosa do Brasil, recebe mais de 2 milhões de peregrinos por ano em datas específicas e tem um mercado imobiliário com preços que refletem o interior do semiárido cearense muito mais do que a movimentação econômica real da cidade. Você compra uma casa em bairros convencionais de Juazeiro por valores que partem de 50 a 70 mil reais, dependendo da localização e das condições do imóvel. A cidade tem hospital regional de referência, polo comercial ativo, universidades e uma economia informal pujante que movimenta dinheiro, de forma que os dados formais raramente conseguem capturar completamente. O setor de artesanato local, especialmente as esculturas do mestre Noza e toda a tradição de arte popular nordestina, transformou o Juazeiro em destino cultural além da dimensão religiosa. O calor é constante, a seca estrutural, e a dependência de um único motor econômico, o turismo religioso, e cria fragilidade quando os ciclos de romaria enfraquecem. Mas os preços de imóvel aqui são reais. Quem compra em Juazeiro hoje, compra numa cidade que cresce e que ainda não cobrou pelo crescimento. Número 8. Parnaíba, Piauí. Parnaíba é a segunda maior cidade do Piauí. Tem cerca de 150 mil habitantes. Fica próxima ao famoso Delta do Parnaíba, um dos maiores deltas do mundo em mar aberto. E tem preços de imóvel que pertencem a outra conversa completamente diferente do que o potencial turístico da região sugeriria. Terrenos em loteamentos planejados ao redor de Parnaíba começam em faixas que dificilmente ultrapassam 30 mil reais para lotes convencionais. Casas em bairros populares são encontradas por valores entre 40 e 70 mil reais. A cidade investe em infraestrutura turística e tem crescimento nos setores de comércio e serviços ligados ao turismo do Delta. O custo de vida é substancialmente abaixo da média nacional, e o aluguel em bairros não turísticos é acessível ao ponto de ser surpreendente para quem vem de capital. O desafio é o mercado de trabalho formal, que ainda é limitado e concentrado no setor público. Para quem trabalha remoto e quer natureza, silêncio e custo de vida mínimo, com um dos ecossistemas mais únicos do Brasil na porta de casa, Parnaíba tem uma proposta que merece ser levada a sério. Número 7. Timon, Maranhão. Timon é vizinha de Teresina, Piauí, separada apenas pelo rio Parnaíba, e tem se consolidado como uma das cidades que mais crescem no Maranhão, em termos de infraestrutura urbana e mercado imobiliário acessível. Hoje, com mais de 170 mil habitantes, Timon tem loteamentos planejados surgindo com velocidade, novos comércios, escolas e condomínios a preços que ficam sistematicamente abaixo dos já baixos preços de Teresina, logo do outro lado do rio. A lógica é direta. Você acessa toda a infraestrutura de Teresina, que tem hospitais, universidades, shoppings e comércio de capital, e mora em Timon pagando menos. Muito menos. Casas novas em loteamentos planejados são encontradas por valores que partem de 80 a 120 mil reais, com condições de financiamento facilitadas por construtoras locais. O custo de vida em Timon é ainda mais baixo que o de Teresina, que já é baixo. O calor é o mesmo, a seca é a mesma, e a infraestrutura de Timon em si ainda tem lacunas que Teresina já resolveu. Mas, como ponto de entrada no mercado imobiliário da fronteira Maranhão-Piauí, Timon tem uma lógica de preço que funciona para quem pesquisa antes de decidir. Número 6. Bacabal, Maranhão. Bacabal tem cerca de 100 mil habitantes, fica na mesorregião do centro maranhense. E é o tipo de cidade que aparece raramente nas listas dos grandes portais imobiliários, mas que, quando aparece, provoca aquela reação de verificar 3 vezes se o preço está certo.
Casas populares em Bacabal são encontradas por valores entre 25 e 50 mil reais em anúncios de mercado local. Terrenos em áreas da cidade são negociados por valores ainda menores, às vezes abaixo de 15 mil reais para lotes de tamanho razoável. Bacabal tem hospital regional, comércio local ativo, feiras populares que abastecem a cidade com produtos do interior e uma vida comunitária densa, onde todo mundo conhece todo mundo, o que pode ser conforto ou claustrofobia, dependendo de quem você é. A economia local é baseada em agricultura, comércio e serviços públicos. Oportunidades de emprego formal são limitadas. A infraestrutura de saneamento e mobilidade tem deficiências reais. Mas o preço do imóvel em Bacabal é o tipo de dado que faz pessoas de São Paulo parar e reler a frase para confirmar que não estão sendo enganadas. Não estão. Número 5. Picos, Piauí. Picos é a principal cidade do centro-sul do Piauí. Tem cerca de 80 mil habitantes. É conhecida como capital do mel do Piauí. E tem imóveis com preços que parecem pertencer a uma era pré-inflacionária que o restante do Brasil esqueceu. Casas de alvenaria, em bairros convencionais de Picos, são encontradas por valores entre 35 e 60 mil reais. Aluguel médio em bairros populares fica em torno de 500 a 700 reais por mês. O custo de vida geral é cerca de 23% abaixo da média nacional, segundo estimativas de consumo regional. Picos tem hospital regional, faculdades, comércio varejista razoável e aquela identidade de cidade nordestina que sabe exatamente o que é, sem precisar pedir desculpas por isso. O mercado de trabalho formal é limitado e o desemprego estrutural é uma realidade histórica da cidade. A seca do semiárido piauiense é uma condição permanente, não exceção. E a criminalidade em algumas áreas exige atenção. Mas para quem quer custo de vida mínimo e está disposto a adaptar o trabalho ao lugar, ao invés do lugar ao trabalho, Picos entrega uma proposta financeira que poucas cidades do Brasil conseguem igualar. Viver em Picos é uma decisão consciente. Não é para todos. Mas para quem é, é. Número 4. Caxias, Maranhão. Caxias é a terceira maior cidade do Maranhão. Tem cerca de 160 mil habitantes. Já foi polo algodoeiro importante do Nordeste e hoje guarda os preços de imóvel de uma cidade que o mercado especulativo ainda não descobriu completamente. Casas em bairros populares de Caxias são encontradas por valores que partem de 20 mil reais. Isso não é erro de digitação. 20 mil reais por uma estrutura de alvenaria com escritura. O custo de vida em Caxias é cerca de 9% abaixo da média nacional, e no segundo estimativas de consumo regional. A cidade tem hospital regional, universidade estadual, comércio local ativo e uma taxa de vacância de imóveis elevada, o que explica parcialmente por que os preços não sobem com mais velocidade. A taxa de criminalidade violenta em algumas áreas da cidade é preocupante e está acima da média nacional de forma significativa. A infraestrutura urbana precisa de atenção em várias regiões. As ruas de Caxias têm aqueles buracos que os moradores antigos já incorporaram ao modo de dirigir como se fossem obstáculos naturais do percurso. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Caxias não quer sua pena. Ela tem garra. Tem comércio tentando se reorganizar. Investidores do Sudeste testando o terreno. Pessoas que escolheram ficar e que constroem algo com o que existe. A de comprar em Caxias é entrar num experimento urbano que ainda não terminou de se definir. E às vezes, é exatamente isso que uma boa oportunidade parece, antes de se tornar óbvia para todos. Número 3. Codó, Maranhão. Codó tem cerca de 90 mil habitantes. Fica no coração do Maranhão e é uma cidade que carrega uma identidade cultural tão densa
que às vezes parece que ela existe em um plano paralelo ao resto do Brasil. Codó é o centro mais forte da tradição do tambor de crioula, manifestação cultural afro-brasileira de raízes profundas que a Unesco reconhece como de importância imaterial significativa. A cidade tem hospital regional, universidade federal, supermercados e preços de imóvel que ficam em estimativas de mercado em torno de R$ 35 mil para casas em bairros convencionais. E o aluguel médio paira em torno de R$ 700 por mês. O custo de vida é 20% abaixo da média nacional, segundo estimativas regionais. A taxa de desemprego é historicamente elevada, em torno de 15%, reflexo da dependência de agricultura e comércio informal. O calor em Codó tem 2 estações, quente e você está me testando. Os mosquitos, como em qualquer cidade do interior maranhense, são organizados de um jeito que sugere algum tipo de estrutura de liderança. E Codó carrega o peso de debates sobre intolerância religiosa que envolvem sua tradição espiritual afro-brasileira, uma tensão real que moradores vivem no cotidiano. Mas a riqueza cultural desta cidade é genuína e profunda. Não existe outro Codó no Brasil. E o preço do imóvel aqui é o tipo de dado que faz pessoas pausar, verificar, rever e concluir que está correto. Número 2. Açailândia, Maranhão. Açailândia tem cerca de 110 mil habitantes. Foi criada como polo de expansão desenvolvimentista nos anos 70 e hoje vive uma existência dupla. Polo siderúrgico e carvoeiro de um lado. Cidade com preços de imóvel que chegam a valores que parecem pertencer a uma realidade alternativa do outro. Terrenos em áreas da cidade são negociados por valores que partem de R$ 2.000 sem restrições de desenvolvimento, segundo anúncios de mercado local. Casas em bairros populares ficam em faixas de R$ 20 a R$ 40 mil. Açailândia tem hospital, comércio local, acesso à BR-222 que conecta o Maranhão ao Pará, e uma posição logística relevante no corredor de escoamento do agronegócio nordestino. A qualidade do ar em algumas áreas próximas às carvoarias é uma questão ambiental documentada e real, que qualquer comprador responsável precisa pesquisar antes de qualquer decisão. A taxa de criminalidade é moderada, mas as tensões sociais ligadas ao histórico de conflitos fundiários na região são parte do contexto. O mercado de trabalho formal é limitado fora do setor industrial. Mas o preço do imóvel em Açailândia é tão fora do comum que você entende por que a lista termina aqui antes de chegar ao número 1. Porque se Açailândia está em segundo lugar, o que vem a seguir tem que ser mais barato ainda. E número 1. Barra do Corda, Maranhão. Barra do Corda tem cerca de 80 mil habitantes, fica no centro do Maranhão, às margens do rio Corda, e é uma cidade que funciona como ponto de encontro entre o Cerrado e a floresta amazônica de transição, entre populações indígenas de língua própria e o sertão maranhense, entre culturas que coexistem em tensão e riqueza ao mesmo tempo. A cidade tem uma das populações indígenas urbanas mais significativas do Maranhão, especialmente do povo Canela, cujo território ancestral está nas proximidades. Essa presença transforma a Barra do Corda em algo que poucas cidades brasileiras são. Um lugar onde o Brasil profundo e original ainda existe de forma visível e ativa no cotidiano urbano. E o preço do imóvel aqui é o que coloca a Barra do Corda no topo desta lista. Terrenos e lotes em bairros da cidade são encontrados por valores que partem de R$ 2.000 a R$ 5.000. Casas populares em alvenaria são negociadas em faixas que raramente passam de R$ 25 mil em anúncios do mercado local. O aluguel de imóveis simples fica em torno de R$ 400 a R$ 600 por mês. O custo de vida é um dos mais baixos do Maranhão, que já é um dos estados com menor custo de vida do Brasil.
A infraestrutura é limitada. O mercado de trabalho formal é restrito ao setor público e ao comércio local. A conectividade de internet em algumas áreas é irregular. O sistema de saúde local tem capacidade limitada para casos de maior complexidade. E a distância dos grandes centros é real, não metafórica. Barra do Corda não é uma cidade para qualquer projeto de vida. Mas para quem quer o custo mínimo, a natureza máxima, e há o contato com uma das culturas indígenas mais vivas do Brasil, e um imóvel cujo preço faz o número parecer errado, mesmo depois de verificado 3 vezes, Barra do Corda entrega tudo isso com uma seriedade que o mercado imobiliário mainstream ainda não aprendeu a precificar. O Brasil tem 30 cidades como essas, espalhadas por estados que o algoritmo imobiliário raramente favorece, com preços que o mercado financeiro do Centro-Sul ainda não normalizou, com histórias que os portais de listagem não contam, porque histórias não vendem metro quadrado. Mas você agora sabe onde elas estão. O que você faz com essa informação é a parte mais interessante da história. Se você chegou até aqui, é porque está cansado de pagar caro por um sonho que parece cada vez mais distante. Curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder o próximo.